Amigos do Brasil, hoje eu quero comentar sobre a frouxidão dos líderes da oposição e também sobre as manifestações pacíficas que nós faremos nas ruas do Brasil no próximo dia 15 de março pelo impeachment imediato de Dilma. Nós sabemos que Lula herdou uma nação organizada, pouco endividada, com a poupança elevada, com a economia estabilizada. E hoje, nós brasileiros estamos num barco com casco furado, navegando sem rumo, no mar de lama, infestado de tubarões famintos, e estamos sujeitos a todo tipo de tempestade, tempestade cambial, tempestade inflacionária, e entregues à própria sorte. Dilma, com esse fracassado experimento socialista, que é um eufemismo envergonhado de comunismo, ela condenou o povo brasileiro a viver a um só tempo as mais desastradas variáveis econômicas que nós temos notícia no mundo contemporâneo. De um lado, os juros nas alturas, dólar nas alturas, endividamento nas alturas, inflação nas alturas, corrupção nas alturas, custo de vida nas alturas e também, por outro lado, temos fuga de capitais, descrédito interno e externo, desemprego, ações da bolsa em queda, ativos econômicos extremamente desvalorizados e, de quebra, resta uma presidente que há poucos meses dizia na TV que o Brasil estava firme e forte, que não íamos atravessar nenhum vendaval. E hoje nós estamos vendo uma presidente lendo um discurso escrito pelo seu professor de mentiras, o marqueteiro João Santana, oferecendo à sociedade um remédio amargo para enfrentar a crise, propondo que nós paguemos as contas da roubalheira, pedindo que tenhamos muita paciência pelo sofrimento, que esperemos o tempo que for necessário para a solução desses problemas que ela não irá solucionar, e pedindo que esperemos o tempo que durar esta crise. E ainda continua por aí mentindo descaradamente e dizendo que o Brasil ainda será um país de futuro. E para piorar ainda mais a nossa situação, nesse momento em que o Brasil inteiro se mobiliza pelo impeachment de Dilma, não se vê quase nenhuma diferença nos discursos políticos da oposição e dos defensores de Dilma. Os líderes da oposição que conhecemos estão dizendo que o impeachment de Dilma não será bom para o Brasil, não vai resolver o problema. Já a quadrilha petista diz que o impeachment é um golpe contra a democracia. Que democracia? Dizem que e acusam de golpistas todo e qualquer cidadão, contribuinte, que está aí acuado, condenado a pagar a fatura pesada do desgoverno, da roubalheira, sem esperança alguma de futuro, e por isso mesmo nós queremos a remoção dessa gente que está no poder há 13 anos, roubando e delinquindo impunemente. Tanto a oposição quanto os petistas sabem que o impeachment não é golpe, sabe que o impeachment é um dispositivo jurídico legal, necessário, extremamente necessário neste momento. É um instrumento democrático e constitucional e que serve para punir um governante que cometeu, seja por dolo ou por culpa decorrente de omissão,
um ato de improbidade administrativa. No caso da Dilma, não se trata de um ato, mas de vários. Eu não questiono o mau caratismo de Dilma na TV, mentindo, nitidamente uma mulher ensandecida pelo poder, um ensandecimento quase patológico. Também não questiono se ela é honesta ou desonesta, porque isto, para mim, está muito claro. O que vem ao caso nesse momento caótico que nós estamos vivendo é ver uma presidente mentindo novamente, aparece aí na TV culpando governos de 13 anos atrás, culpando a crise de 1929 que ela não viveu nos Estados Unidos, culpando a economia mundial e não a si próprio pelo desmantelo. O que vem ao caso, meus amigos, nesse momento, é a certeza de que, em decorrência dos atos e também da omissão, o governo Dilma, ou ela própria, acobertou e continua acobertando um bando de ladrões, como provado está na Operação Lava Jato. Esse combate à impunidade e à corrupção é uma farsa. Dilma não é inocente. Quem concebe uma empresa do porte da Petrobras ser assaltada em bilhões de dólares e ela, Dilma, não saber de nada ao longo de 12 anos em que colocou suas patas aí no Planalto? Lula e Dilma e os petistas que controlam a organização criminosa e dela se locupletam, se beneficiam e continuam se beneficiando ainda, sabiam e sabem desde o princípio que os bilhões desviados da Petrobras, assim como das estatais do setor elétrico, da Caixa Econômica, dos Correios, do Banco do Brasil e do BNDES, que é uma caixa preta que vai estourar, eles não são inocentes. Aliás, a própria Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ela tinha assento e despachava lado ao lado dessa quadrilha que hoje confessa abertamente um roubo de bilhões de dólares para financiar as campanhas de Lula e de Dilma. Ela não é inocente. Ela própria autorizou e aprovou sem nenhuma ressalva a compra da sucateada refinaria Pasadena, um negócio desastrado e malogrado que gerou um rombo de 1,3 bilhões para o Brasil. E ela também foi ministra das Minas e Energia, foi chefe da Casa Civil do Lula e é presidente da República pela segunda vez consecutiva. Portanto, ela deve ser responsabilizada, sim, mesmo por omissão, pelos crimes continuados desde o seu primeiro governo. Claro que Dilma e a quadrilha sabem que tanto ela quanto Lula foram eleitos, cada um 2 vezes, com dinheiro roubado da Petrobras, em forma de doações de campanha. Só quem não sabe disso é o Toffoli e o Dr. Janot. Mas todos aqueles membros do bando do Lava Jato já confessaram isso abertamente em juízo. Dilma foi beneficiada diretamente com o produto do roubo que chegou à sua campanha e não fez nada para evitar que o PT fosse transformado numa imensa lavanderia para lavar dinheiro roubado em forma de doações oficiais para a sua campanha. Uma campanha lastreada na mentira, na farsa, no embuste e no simulacro que ela mesmo representa para a quase totalidade do povo brasileiro. Vamos ser francos. Por que motivos? Por que motivos estamos vendo agora milhões de brasileiros clamando pela intervenção militar? Por quê? Porque não acreditam que o Congresso vai acatar o pedido de impeachment de Dilma.
porque não acreditam nessas lideranças fracas da oposição. E agora tem mais motivos diante dessas manifestações da oposição contra o impeachment. O povo não acredita que os políticos irão empichar Dilma. O Brasil só entrou nessa desgraça, só está nessa situação desmoralizante, porque lá atrás, em 1995, em 2005, quando estourou o mensalão, essa oposição frouxa não teve coragem de apear Lula do poder. Lula, com a sua veneração quase patológica pelo poder, continua aí em cena, atuando no subterfúgio, no submundo do poder, fazendo acordos secretos para relatórios, para acobertar-se de culpas. Então, Lula está dizendo que não gostaria de deixar nunca de ser verdadeiramente o chefe da quadrilha. Quando eu vejo esses tucanos graúdos tentando agora acalmar a sociedade, tirando nosso ânimo pela luta pelo impeachment de Dilma, vê uma sociedade aflita, condenada a suar a testa todos os dias, muitos aí migalhando nas ruas, sem emprego, sem comer e sem beber, para pagar pelos crimes cometidos pelos canalhas, esses que roubaram a nação. A impressão que eu tenho, sinceramente, é de que nem a oposição, nem o PT estão minimamente preocupados com a vida do Brasil e com a vida do povo brasileiro, principalmente com a vida do contribuinte que trabalha e que agora se vê obrigado a pagar essa conta do desastre, com aumentos do custo de vida, com a inflação elevada e tudo isso que nos acossa cotidianamente. A oposição desconversa sobre o impeachment, não porque esteja preocupada com as consequências da crise de governabilidade do país, motivada por este governo irresponsável e inconsequente, mas porque quando for declarada a vacância de Dilma, no seu lugar assumirá o vice, Michel Temer, uma velha raposa que controla o maior partido do Brasil, o PMDB, um partido que tem hoje o domínio da Câmara e do Senado. É só por isso que a oposição não quer o impeachment. Mas a oposição, assim como os petistas, esquecem que Collor de Mello caiu não pelo crime do qual foi acusado, inclusive milagrosamente perdoado pelo Supremo Tribunal. Collor caiu porque a pressão popular, tal como estamos fazendo agora, foi tão grande que nem mesmo seus aliados tiveram coragem de votar a seu favor. Os líderes da oposição do Brasil não falam em impeachment por uma razão muito simples. Estão apostando que o câncer generalizado que carcome o fígado do governo, que essa anorexia política de Dilma, que o desastre da economia brasileira são os componentes que estão sangrando Dilma aos poucos, matando por inanição, e é desse modo que eles esperam se manter até 2018, quando poderão tomar o poder pelo voto, sem os riscos de serem acusados de golpe ou de coisa parecida. É até louvável essa atitude da oposição, mas se nós estivéssemos vivendo um clima de normalidade conjuntural, sem ameaças. Ocorre que o Brasil está arruinado economicamente e moralmente e caminha celeremente para um caos idêntico ao que se vê na Venezuela, na Argentina, em Cuba. E essa ambição pelo poder não pode continuar, porque o Brasil não pode sofrer a sua agonia até 2018. Será tarde demais.
O país está parado desde 2005, quando estourou o mensalão e nunca mais voltou à sua normalidade. Nós perdemos muitos anos de prosperidade, desperdiçamos enorme quantidade de recursos, desperdiçamos tempo com apuração de roubos, de fraudes e de picaretagem de toda ordem. E tudo isso tem um custo muito elevado que agora está sendo cobrado de cada um de nós brasileiros. Durante o governo Dilma, o Brasil regrediu em todas as áreas de análise que se queira fazer. E o resultado dos fiascos são cristalinos na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura. E, ao contrário do que afirmam os tolos de plantão, o povo brasileiro está muito mais pobre, vivendo sem esperanças e completamente desatendido em todas as suas demandas. Desde 2005, boa parte das instituições jurídicas do país está totalmente ocupada com a apuração da roubalheira geral, seja na Petrobras, nas empresas do setor elétrico, nos fundos de pensões, na Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios e o BNDES, essa caixa pretíssima que deverá estourar a qualquer momento, mas ainda não tem aparelho no país em condições de apurar, porque são muitos escândalos estourando a toda hora. Se o Congresso não ouvir o clamor das ruas, se não acatar o impeachment, com certeza restará ao povo brasileiro ignorar toda essa classe política e grande parte também enrolada no esquema do Petrolão, para depositar todas as esperanças na intervenção militar. Essa sim poderá ser desastrosa. O Brasil não vai conseguir superar essa crise enquanto Dilma estiver no poder, enquanto houver um só petista no comando dos negócios públicos. A roubalheira consentida pelo governo Dilma, seja por cumplicidade, por conivência ou mesmo por omissão, é a razão verdadeira da crise econômica que arruinou o nosso país e vem arruinando a vida do povo brasileiro. Dilma não pode continuar no poder. Dilma tem que ser removida com urgência, urgentíssima. Do contrário, não haverá paz, nem normalidade, nem condições políticas, nem econômicas e nem sociais para recolocarmos o nosso país no caminho da prosperidade. Mas a frouxidão não é só da oposição, é também do Dr. Junot, que retirou Dilma do inquérito sem ter feito nenhuma investigação dos fatos denunciados pelos membros da quadrilha. O procurador não considerou crime de responsabilidade a omissão de uma presidente ensandecida pelo poder que, por ser propositadamente omissa, permitiu as práticas de crimes continuados desde que assumiu o poder. E então, meus amigos, no dia 15 de março, nós estaremos nas ruas, vestidos de verde e amarelo, levando as nossas indignações nas bandeiras, nas faixas, nos cartazes. Vamos mostrar para o PT e principalmente para a oposição e para os senhores togados da justiça que nós não somos trouxas, nós não vamos pagar essa fatura pesada pelo roubo que fizeram. Vamos dizer para eles que nós queremos o impeachment agora e já, e não vamos ficar nessa sofreguidão, sofrendo as consequências do desastre até 2018. Todos sabem verdadeiramente o quanto eu me empenhei na campanha do Aécio. Todos sabem que eu trabalhei ativamente, quantas amizades eu desfiz em defesa desse projeto. Não me arrependo, mas nesse momento caótico, nós não podemos consentir ficar à mercê dos interesses da oposição. Se a lei determina que o vice assuma na vacância de Dilma, que então assuma o Temer.
mesmo não sendo tão confiável, ele é muito melhor, mais sério e muito mais capaz do que Dilma. E quem sabe, podemos até ter sorte. Nós, o povo, estaremos nas ruas no dia 15 de março para dizer claramente ao Congresso que o impeachment de Dilma é uma urgência urgentíssima. Queremos o impeachment de Dilma agora e já. O Brasil não pode esperar. Ou Dilma cai agora ou o Brasil desabará, podendo inclusive entrar em convulsão social, em uma grave crise de desobediência social ou mesmo numa guerra civil sem controle. A oposição terá que nos ajudar. Se Temer assumir, que se unam e façam um governo de prosperidade. As mudanças são necessárias e terão que ser feitas agora com o impeachment de Dilma, a pedido de todo o povo brasileiro. Muito obrigado.